Então, turma, vamos dar início à nossa aula de Educação Física. E dando continuidade ao que a gente já vem falando sobre jogos, brincadeiras e esportes, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre as brincadeiras e os jogos da cultura brasileira, tá? O que é que a gente tem aqui no Brasil como nossa cultura, né? Lógico, coisas que até vieram de fora, mas o que é que os brasileiros, que as crianças brasileiras têm o hábito de brincar, de jogar para se divertir ou até mesmo para aprender, que a gente vai ver nesse conteúdo de hoje, tá? Bom, os brinquedos, como as brincadeiras em si, né, servem como propósitos múltiplos para os seres humanos e para os animais. Eles oferecem entretenimento, né, serve para a gente se distrair e, ao mesmo tempo, que tem também um caráter educativo, né? Dá para cumprir esse papel educativo porque hoje os brinquedos eles estão cada vez mais trazendo aquela noção inovadora, né, de como educar. Educar de uma forma diferente, traz para as crianças diversas cores, diversos formatos, né, que faz a criança realmente desenvolver melhor sua criatividade e assim aprendendo, né? Brinquedos aumentam também o comportamento cognitivo e estimulam a criatividade. Por quê? Porque brincando, né, a criança ela consegue sair daquela conformidade, né, de não fazer nada e passar a fazer alguma coisa que realmente traga o aprendizado. É bem importante, estimula a criatividade com a folha de papel, consegue-se fazer um barquinho, fazer um avião, e aí o que a criatividade permitir, né? Auxilia no desenvolvimento das habilidades físicas, né? Porque também tem muitas brincadeiras, acredito que até a maioria das brincadeiras se faz em movimento, né? E mentais, porque a partir do momento que você aprende, você não é mais a mesma pessoa de antes, né, de ter feito esse tipo de atividade, que são necessárias até para a vida mais tarde, né? É o aprender a dividir, a compartilhar, a participar, a respeitar, tudo isso a gente aprende na brincadeira e não é uma coisa que fica só ali, né? É uma coisa que a gente pode levar para o resto da nossa vida, né? Bom, as brincadeiras se modificam de acordo com a região também. Ela pode mudar de nome então, ou então a forma de brincar. Por exemplo, a bolinha de gude, em alguns lugares é conhecida como chimbra. A gente vai ver sobre a questão da pipa ou papagaio, como é conhecido também. Então, dependendo da região, geralmente pode ser a mesma brincadeira. Aí, se você vai para outro estado, alguém já pergunta a você, já brincou de tal coisa? Você diz, não, eu não sei o que é isso. E quando a pessoa vai te ensinar, você já brincou, só que na sua região tem um nome diferente, tá? A brincadeira, o jogo, ela permite isso. Já o esporte, não, mas aí a gente só vai conversar sobre o esporte depois, ok? Bom, a peteca. A peteca era um instrumento muito forte. Eu digo era assim, porque antigamente, há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, a peteca você conseguia encontrar com facilidade. As crianças brincavam muito de peteca, né? Assim como os carrinhos de lata, né? Era muito fácil de ser encontrado para brincar. Hoje ainda se tem, né? Mas principalmente a peteca ela faz parte da cultura indígena, né? Vamos conhecer um pouquinho sobre a peteca. Então, é um nome dado tanto ao esporte quanto ao artefato, né, esportivo utilizado para a prática, sendo ambos de origem indígena brasileira. Então, os nossos índios que inventaram essa peteca. Os índios que viviam no Brasil antes do seu período de descobrimento utilizavam uma trouxa de folha cheia de pedra, né, e amarrada numa espiga de milho. Brincavam de jogar essa trouxa de um lado para o outro e chamavam de peteca, que em tupi significa bater, porque brinca-se de peteca, batendo na peteca, e daí ela vai tomando direções, né, diferentes. É bem interessante. Tá aí, eu busquei, né, uma imagem que ilustrasse bem do nosso lado direito, tá aí como era a trouxinha, né, de folha de, parece folha de bananeira, né, com pedrinhas e penas, como pode ser também espiga de milho. E daí, do lado esquerdo, os índios brincando de peteca. Vê que fica em círculo, né, mas a peteca, ela não é como uma bola, que você bate e ela vai diretamente para a pessoa. Ela pode tomar outros destinos, né, e daí a pessoa tem que ir lá e aprender a manusear ela. É bem interessante. E tem uma curiosidade sobre a peteca, né? Que atualmente, né, falando sobre a questão do material, a base que concentra a maior parte do peso geralmente é feita de borracha e uma extensão mais leve, geralmente feita de penas naturais ou sintéticas, né, que dá uma leveza maior à ponta. Com o objetivo de dar equilíbrio, orientar sua trajetória no ar quando arremessada, né? Porque o ideal é que você, quando bater, você mire mais ou menos a pessoa que você quer que receba a peteca. E a peteca era muito utilizada pelos índios como forma de aquecimento corporal durante o inverno. A gente sabe que pela própria cultura indígena, né, eles usam poucas roupas, né? Então, na época do inverno, que inverno é para todo mundo, eles utilizavam a prática da peteca para poder se aquecer, já que eles ficavam em movimento, como foi mostrado na ilustração, né, na foto anterior. Né? Fica em movimento, então dava para aquecer o corpo.
já é uma dica, né? E outra, pessoal, a peteca, ela é muito simples de ser feita, você pode fazer até com a trouxinha de pano, né? E você consegue fazer em casa, até nesse momento que você está em casa, use a criatividade e dá para fazer, tá? Bom, o jogo consiste em 2 ou mais participantes, dá para você ficar brincando sozinho, mas tem muita graça, né? O ideal é que tenha mais pessoas, tá? Utilizando-se as mãos, você bate no fundo da peteca com a mão, né? Onde a peteca é arremessada ao ar de um jogador para o outro, evitando que ela toque ao solo numa área definida. Então, tem que delimitar uma área, né? Então, delimita-se a área, os competidores ficam, né? Os jogadores, e daí eles vão lançando a peteca sem deixar a peteca cair no chão, né? Como diz aquele ditado popular. É um esporte praticado em várias regiões, mas aqui no Brasil ela teve origem no estado de Minas Gerais, proveniente dos índios que habitavam naquela região, que utilizavam tocos de madeira e palha amarrados às penas de aves, arremessando o artefato entre si como uma forma de diversão. Então, além dessa característica de aquecer o corpo, né, que os índios traziam, principalmente se divertir, né? Porque é uma forma divertida de você brincar. E vale muito a pena, tá? Tanto é que se transformou num esporte, né? Mas depois a gente fala mais detalhado sobre esporte. Como eu tinha falado, pipa ou papagaio, que é esse mesmo material que a gente está vendo aí ilustrado na imagem, tá? Pessoal, interessante a história da pipa. A pipa ela foi trazida pelos portugueses no século XVI, mas tem origem oriental, perdão. E aí, o que acontecia? De acordo com a enciclopédia, o general chinês Hao Xin, com a finalidade de estratégia militar, ele utilizava a pipa para se comunicar. Então, colocava-se aí a mensagem, né? E aqueles soldados que estavam mais sitiados, né, mais distantes, né, em lugares mais altos, quando eles lançavam a pipa, eles pegavam o comunicado e por aí eles mandavam mensagem. Interessante, né? Que ele usava como instrumento e hoje é tão utilizado pelas crianças, né, pelos adolescentes, para se divertir, para brincar. Uma observação, o ideal é que solte-se pipa em terrenos que sejam bastante amplos, sem fiação, sem movimentação de bicicleta e de moto, principalmente, para não gerar acidentes, tá? Mas, assim, uma brincadeira muito divertida. Também é um instrumento muito fácil de confeccionar, né? Com folhas, palitos, né? Que geralmente é utilizado da folha do coqueiro, porque fica mais leve, e até plástico mesmo, sacolas plásticas dá para fazer o que é chamado de rabiola, né? Que é o rabo da pipa, que ajuda ela a ir para o vento, né? Ser levada no vento. Mas é bem legal também. Outro jogo interessante é o peão. Eu coloquei 2 imagens, porque o peão também ele tem uma característica indígena. E vocês veem que o peão antigo, a ponta dele é maior, né? O pauzinho que fica na ponta do peão é maior. E do lado direito está o que é mais conhecido ultimamente. Mas o peão ele também tem uma história. Conta-se que a história do peão é que ele tinha uma origem mágica de adivinhação. Na verdade, eu já vi livros que falavam que era em formato de um quadrado e uma das partes do quadrado tinha um X. Então, eles giravam esse quadrado, né? Quando eles queriam saber alguma resposta. Então, faziam uma pergunta, giravam o quadrado e os índios entendiam que a resposta era dada através do giro do peão, né? E girando, ele foi dando esse formato que ele tem hoje. Então, ele era um dado giratório, né, utilizado para tomar decisões de acordo com o resultado do giro, como eu falei para vocês. Essa prática ainda pode ser encontrada em algumas tribos indígenas brasileiras. Olha que interessante, né? Ainda faz parte da história. Porém, com outros significados, tá? Bom, seguindo aqui, perna de pau. Galera, eu botei a imagem na direita, né, da perna de pau, que é mais utilizada ultimamente, mas de acordo com a história, eu pesquisei essa imagem do lado esquerdo, que fala um pouco da história, que diz que a origem da perna de pau tem ligações com a mitologia, e fala que na África, seu uso fazia parte da iniciação dos meninos à vida adulta. Então, quando os meninos estavam deixando de ser crianças, eles tinham que aprender a se equilibrar nessas pernas de pau, tá? Faz parte da cultura, e daí a gente sabe que hoje os palhaços, eles utilizam para ficar maiores, né? A galerinha que vai, às vezes, para os sinais, né? Mostrar o trabalho, né? Artistas, né? Que ficam em cima da perna de pau. É um pouquinho difícil, tá? Mas eu acho que deve ser bem bacana também, ok? Pessoal, o xadrez é um jogo bastante jogado na nossa atualidade, mas ele também tem uma história, tá? O xadrez é bem antigo. Eu coloquei essa imagem do lado esquerdo para tentar
simbolizar o que era o xadrez antes e do lado direito o que o xadrez se tornou hoje. Então, de acordo com a história, né, o xadrez ele se originou na Índia e sua trajetória para o Ocidente, na sua trajetória, né, para o Ocidente, as pedras foram substituídas. Antes eram animais, né, elefantes, marajás e carros de guerra, e hoje foram substituídos por bispos, reis e torres de castelo. Veja a modificação, como ficou bem interessante, né? E isso mostra a influência dos acontecimentos de uma época sobre os jogos e as brincadeiras, porque os jogos que eram jogados antigamente, como eu falei da própria peteca, hoje a peteca se transformou num esporte, né? Não é tão antigo, mas é antigo um pouco, que a gente fala como badminton, né? Tanto pode ser jogado com a raquete, como também tem o esporte da peteca com a própria peteca mesmo, sem a raquete, tá? E conforme o tempo vai passando, né, a história vai se modificando e as coisas vão se aprimorando também, ok? Só para a gente concluir a parte da história, então, outra coisa que é bem interessante é que a miscigenação índio, branco, negro e a falta de documentação sobre os jogos dos meninos negros no período colonial dificultam a gente saber exatamente quem foi que influenciou, né, determinados jogos. Lógico, tem uns que foram de origem indígena, né, e a gente não tem que negar, como é a própria peteca, né, mas alguns jogos a gente não sabe por conta de tanta influência que a gente recebeu aqui no Brasil, né? Bom, entretanto, pela linguagem oral que a mãe preta transmitiu para as crianças o conto, as lendas, os mitos, as histórias de sua terra, na época da escravidão era de costume o menino branco receber um negro, né? Receber um ou mais moleques negros para companheiros de brincadeiras, que lhe serviam de cavalo de montaria, burro de liteira, de carro de cavalo, em que um barbante servia de rédea e um galho de goiabeira de chicote. Imagina aí, eles em cima dos negros, né, das crianças negras, e eles ficavam fazendo realmente de brinquedo. E as meninas, né, no caso, os senhorzinhos reproduziam nas brincadeiras as relações de dominação. E as meninas, elas brincavam dos jogos que elas faziam como se fosse reproduzindo a vida das mulheres adultas, né? Então, elas, onde as meninas negras eram tratadas como servas pelas tiazinhas, né? Como as senhoras faziam, as tiazinhas também faziam, tá? Era uma forma delas se divertirem. Entretanto, longe do controle dos adultos, minha gente, essa relação, ela se invertia, porque assim, o negro era acostumado a brincar. Então, se não tivesse adulto olhando e um branco fosse brincar com o negro, ele não fazia nada, porque o negro sabia de tudo, né? Subir em árvore, matar passarinho, brincadeira de peão, papagaio, enfim, os negros dominavam porque já tinham o costume de brincar mesmo, tá? E da tradição indígena ficaram as brincadeiras de barbante, atualmente conhecidas como cama de gato, e os gostos pelos jogos e brinquedos imitando animais, tá? Então, os índios eles já trouxeram isso para a gente também, ok? Finalizando, na sociedade contemporânea, grande parte dos jogos tradicionais infantis, como ciranda-cirandinha, cabra-cega, barra-manteiga, enfim, que encantam e fazem parte do cotidiano de várias gerações de crianças, estão desaparecendo devido à influência da televisão, dos jogos eletrônicos, do celular, enfim, lamentavelmente, tá? Então, antes existia as ruas, né, para brincar, só que como as cidades estão crescendo, né, então está fazendo com que esses espaços deixem de existir, né? Antes o que era um campinho, hoje é um loteamento, já é casa, já é prédio, enfim. Nesse sentido, essa aula da gente pretende fazer a gente observar, né, o quanto que é importante a gente preservar, tá? Ainda essa característica lúdica das brincadeiras, essa importância das brincadeiras na vida, não só das crianças, mas dos adultos também. Imagine um adulto que não brincou, não é um adulto feliz, não é? Então, é importante que a gente ainda tenha essas características de diversão na nossa vida como um todo, no nosso dia a dia, né? Até a gente ficar velhinho, porque faz parte da vida se divertir também. Ok, meus amores? Bom, pesquisas atuais mostram a importância dos jogos tradicionais na educação e socialização das crianças. A gente já tinha conversado sobre isso. Pessoal, criança que não brinca é uma criança que não consegue socializar. É uma criança que tem dificuldade de socializar. Isso não é legal, né? A criança tem que aprender a dividir, a compartilhar. E, às vezes, a criança, quando ela não brinca, ela tem dificuldade, né? Pois, brincando e jogando, a criança estabelece vínculos sociais, ajusta-se ao grupo e aceita a participação de outras crianças com os mesmos direitos. Então, tipo, quando eu estou brincando com outras crianças, eu sei que eu tenho limites e que a outra criança também tem. Assim como eu posso fazer
posso usar minha criatividade e outra criança também pode. Então, é uma troca, tá? Obedece ainda às regras traçadas pelo grupo, como também propõe suas modificações. Pretende ganhar, aprender a ganhar, perdão, e a perder. Bom, ganhar é muito fácil, né? É a coisa mais legal que tem, só ganhar. Mas a gente também perde, e a gente tem que aprender com isso. Eu tenho que aprender que nem sempre se ganha, tem momentos que a gente perde. Tá? E a brincadeira, ela ensina de uma maneira mais agradável, tá? Do que aprender com a vida lá na frente. Bom, Amado demonstra que o universo lúdico foi e continua sendo uma introdução ao mundo, nunca uma lição, mas uma descoberta. Ele não compreende esse universo como uma simples imitação dos adultos, mas um universo de magia, mistério e liberdade sem limites, porque se divertir faz bem para todo mundo e as brincadeiras e os jogos proporcionam isso para a gente. Então é um universo de magia que a gente deve ousar e deve criar, tá bom? E aí fica a minha gratidão a vocês por esse momento, tá, pessoal? E a gente se vê na nossa videoaula, tá? Videoconferência. Beijo grande para vocês. Tchau, tchau.